Olha, eu acho, Fabíola, que muito pouco, tá? A gente está falando aí de algumas medidas que, para alguns produtos, podem ser mais efetivas, mas, por exemplo, para o café, a gente tem um problema de oferta que não é só nosso, né? Então, a gente pode ter aí um pequeno alívio num primeiro momento, mas a gente tem que ter uma consciência bem grande de que esse tipo de problema não se resolve só tirando essa alíquota, né? Se a oferta é baixa no mundo todo, a gente não vai conseguir regular tanto ou estimular tanto a entrada desse produto aqui, né? Por conta de uma redução só de alíquota. Então, acho que a gente pode ter sim um alívio, mas acho que é um alívio curto, é um alívio bem momentâneo e não acho que ele vai ser tão significativo assim a ponto de conseguir aí derrubar os indicadores de inflação, que é o que o governo hoje mais quer visualizar. Poderia ter tomado outras medidas na sua análise, ou isso era o que realmente estava na mão do governo? Poderia fazer mais? Olha, nesse momento eu acho que o que daria para ele fazer mesmo é tentar esse tipo de medida, né? Infelizmente, a gente hoje está pagando o preço de escolhas que a gente fez lá atrás, né? Então, a gente está pagando aí o preço de não ter investido adequadamente em capacidade produtiva, produtividade, né? Então, a gente está pagando um preço por ter uma oferta hoje, que é uma oferta reduzida em alguns aspectos, né? Uma oferta que não tem tantas capacidades no geral de expansão, porque a gente não ganhou em produtividade. Então, nesse momento, o que dava realmente para ele fazer é ele tentar ali tirar um imposto, desonerar algum setor, é o que ele está tentando fazer no final do dia aí, com essas alíquotas de importação zeradas, para conseguir fazer com que o preço chegue um pouco mais amigável. Mas a gente tem que levar em consideração que, se as pressões em preços continuarem acontecendo, brevemente essas reduções de alíquota são consumidas pela própria dinâmica de aumento de preços, né? Então, o que dava para ele fazer nesse momento realmente é isso. A gente deveria talvez ter pensado em medidas de contingenciamento, né? Ou medidas aí para casos como esse com antecedência, né? Então, se a gente tivesse pensado nos momentos de super safra, como administrar isso, administrar esses momentos para chegar em ambientes ou em cenários como o atual, que são cenários de preços mais pressionados, e tentar gerar aí um alívio maior, teria sido bom. A gente não fez isso, então, para esse momento, o que resta para a gente mesmo é o governo fazer isso e a gente continuar aí torcendo para que a taxa de câmbio fique estável, né? Não suba mais muito. E aí, só complementando tua pergunta, esse é um ponto que o governo também pode atuar, né? Ele pode tentar manter aí uma economia com um discurso sólido, transparente, isso tudo, toda a redução da incerteza pode, sem dúvida, contribuir aí positivamente para que a taxa de câmbio fique estável e ela não entre como um elemento que piora ainda mais a situação. Ora, Bom, Juliana, tem um aspecto que até tem uma reportagem na Folha de São Paulo do Mauro Zafalon, que é um craque nessa matéria de abastecimento, preços e tal, e ele mostra que alguns preços, como o da carne, por exemplo, se estabilizou, alguns preços estão caindo já, arroz, é, feijão, frutas, cebola, batata, esses já estão até caindo devagarinho, mas estão caindo, né? E como você mencionou, no caso do café, que teve uma alta muito expressiva nos últimos 12 meses, há uma escassez, inclusive, internacional. Se você baixa a alíquota Isso. aqui, precisa ver de onde vai comprar, né? Então, dá a impressão de que o mercado está se acomodando, não porque o governo está se mexendo, mas é um movimento natural do mercado. E assim vai ser. E essas medidas que o governo adotou terão pouca ou nenhuma influência, uma influência muito pequena. O que eu lhe pergunto é se esse movimento do governo pode levar a uma frustração. Tem gente lá que assessora Uhum. o presidente e tem esse receio. Bom, estamos anunciando aqui umas medidas, as pessoas ficam com a perspectiva de que agora vai baixar o preço, e aí não abaixa como se desejava e pode resultar numa frustração. Há esse risco?
Ah, sim. Primeiro, bom dia, Josias. É um prazer falar contigo. Acho que é assim, tá? Eu concordo muito com a tua fala, especialmente porque eu acho que tem um outro elemento que você não pontuou, mas eu acho que é nessa carona que o governo está querendo entrar. A gente tem que lembrar que tem aí na mira, para esse ano de 25, uma safra bem maior que a de 2024. Então, como você muito bem mencionou, o que a gente está vendo hoje já é um processo de alguns preços se acomodando, porque algumas questões são completamente sazonais. Outras têm muito a ver com a variação climática, tem outras que têm a ver com a oferta fora, como é o caso do café, mas querendo ou não, a gente está vendo sim um processo para alguns produtos de uma acomodação em patamares elevados, né? Isso é um problema adicional, né, dentro da nossa economia, mas em patamares mais elevados, ok? Preços mais estáveis. E o governo pode sim gerar essa frustração num primeiro momento pelo fato de, como você bem pontuou, as medidas podem chegar e não terem efeito algum num cenário onde o mercado já tem se ajeitado. Mas existe uma percepção, e aí pode ser que seja bem falha minha, mas se essa super safra vier, o que vai fazer com que os preços de boa parte dos alimentos seja diminuído é justamente uma safra maior que vai inflar a oferta aqui dentro do território nacional. Se isso acontecer, os preços podem cair e cair bem mais, né? Então, talvez o governo esteja vendo também nesse momento uma possibilidade de se antecipar a essa queda. Então, no final do dia, ele vai acabar pegando uma bela de uma carona, né? Porque a medida dele não é muito efetiva, mas se somada a essa eventual super safra, os preços vão cair. E aí, é claro, isso turbina em um tanto, inclusive, a própria popularidade do governo, entrega um resultado que realmente não vem da política econômica. Só que, é claro, isso é uma grande aposta. Então, olhando para a sua questão sobre como isso pode frustrar expectativas, se a gente se frustrar com essa super safra, pode ser sim que essas medidas do governo façam agora muito barulho, pouquíssimo resultado lá na frente e a gente chegue no final desse ano com uma inflação ainda elevada, população sofrendo aí com um custo bem mais alto para colocar o alimento em cima da mesa. É isso. Ó, Juliana, essa questão da, da, da resultado sobre os preços, o diesel e o frete podem anular completamente isso? Essa Com queda de preços? certeza. Com certeza, Thales, com certeza, porque a gente está vendo pressões que vêm desse lado também, né? Esse é um ponto que o governo tem que colocar bem aí na sua conta, né? Existem outras pressões, não são só para combustíveis, mas a gente sabe também que existe uma pressão na parte dos serviços, né? A inflação de serviços tem vindo aí evidente, mão de obra, custos mais elevados, né? Então, isso tudo também tem que entrar dentro da conta. Acho que isso reforça ainda mais essa percepção que entendo que nós partilhamos de que os efeitos no final das contas podem ser bem pequenos, se é que vão existir, né? Então, são pontuais e se eles existirem, eles estão certamente estancados num período, um mês, 2 meses, depois a gente volta aí a ter uma inflação ainda elevada e o problema aí se reeditando para o resto desse ano. queria também ouvir o comentário de vocês, do ponto de vista político, do Josias e do Thales, a respeito dessas medidas anunciadas pelo governo. Ô Josias, a gente estava na expectativa há muito tempo disso, né? A gente sabe o quanto, até a professora estava falando, né? O objetivo é justamente melhorar a avaliação do governo. O preço dos alimentos tem pesado isso na avaliação do governo em várias pesquisas. Essas medidas anunciadas ontem por Geraldo Alckmin, vão funcionar nesse ponto de vista, Josias? Como é que você analisa? Elas têm criam uma percepção que se generaliza de que o presidente da República, com a popularidade comprometida, né? Os índices de impopularidade do Lula impressionam, porque ele amarga hoje a pior fase em termos de impopularidade dos seus 3 mandatos, né? Então, há a percepção geral de que ele está incomodado e que está se mexendo. Agora, o movimento será infrutífero se não resultar em alguma coisa. E alguma coisa nessa matéria é a redução do preço na gôndola.
Então, os indicadores todos, Fabiola, estão apontando para algumas notícias que são alentadoras. A carne estabilizou o preço, alguns produtos já estão experimentando uma queda muito tênue, mas existe um movimento de queda em relação a arroz, feijão, a alguns produtos. Já a essa reportagem que eu mencionei do Mauro Zafalon, que é muito boa, ela traz essa movimentação. Isso tudo independe das decisões do governo, né? Então, eu falava mais cedo com o auxiliar do presidente Lula, e ele disse que há uma atmosfera hoje no governo de muita angústia, porque o presidente está angustiado com a sua impopularidade e dessa angústia resulta essa movimentação toda que levou a essas providências, né? Chama a atenção que não estivesse presente na reunião que antecedeu o anúncio pelo Alckmin das medidas, né? A ausência do Fernando Haddad não estava nessa reunião, mandou lá um representante e tal, mas é curioso que o ministro da Fazenda não estivesse presente, né? Porque também ele não está bem na foto, também ele está tentando realizar ali uma estratégia de redução de danos, que desde aquela intervenção feita pelo governo no PIX, que depois teve que reverter, porque pegou muito mal nas redes sociais e tal, desde aquela época o Fernando Haddad vem tentando recuperar a sua imagem, que anda arranhada. Ele não se meteu nisso daqui, né? Não se meteu talvez porque ele saiba que o governo pode fazer muito pouco nessa matéria, né? Então, reduziram-se ali alíquotas para importação de alimentos, mas alguns deles não tem nem de onde importar, no caso do café. Então, as medidas, Fabiola, o governo podia se ausentar do problema? Talvez não, né? O governo tinha que fazer alguma coisa. Agora, o que foi feito talvez não resulte no resultado que o governo imagina, né? E disso pode resultar uma frustração. Se não houver um movimento acentuado de queda nos preços dos alimentos, isso vai ser um tiro na água, né? E pode acontecer aqui, Fabíola, o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos até a inflação se reduziu, mas o preço dos alimentos se manteve num patamar alto. Parou de subir, mas alguns produtos, o preço não desabou, não caiu para patamares que vigoravam antes do surto inflacionário, né? Se isso acontece aqui, vai adiantar muito pouco a movimentação do governo. Agora, o que se discute é se o governo podia fazer algo diferente. Talvez não. Talvez tivesse que mostrar algum serviço. É o que eles estão tentando fazer com essas medidas que foram anunciadas agora, né? Mas o resultado é incerto, Fabio, e pode sim, pode levar a alguma frustração. Thales, tem apuração também sobre essas ausências, né, dos nomes fortes da área econômica do governo nessas reuniões. O que está por trás disso, hein, Thales? Como é que você analisa essas medidas anunciadas ontem e quais são os efeitos práticos disso? Olha, eu fui atrás, por causa dessas ausências, eu fui atrás de representantes da área econômica, de gente da equipe econômica, para saber por que isso. A área econômica já havia dado o seu diagnóstico do problema ao Planalto. O que foi dito pela área econômica ao governo foi o seguinte: é claro que eventos climáticos externos aumentam os preços, como os do café e dos ovos, por exemplo. Mas decisivo mesmo é o câmbio. E no câmbio tem o efeito Donald Trump e tem também o problema fiscal. Segundo essas pessoas, o que ocorre é o seguinte: por causa desse diagnóstico, a área econômica foi posta num papel secundário nessa reunião de ontem. A Fazenda e o Planejamento, porque o Planalto sabe das razões fiscais, dos juros na alta dos alimentos, mas não quer mais ouvir falar do assunto nas discussões internas. Queria uma solução mais imediata, mais comezinha mesmo, né? Mas, no final das contas, a área econômica avalia, porque tinha um certo temor de que, vai ter essa reunião e vão fazer subsídios, prometer dinheiro, soltar mais dinheiro, etc. e tal, e acaba tendo um impacto fiscal nisso.
Mas, no final das contas, a área econômica avalia que as decisões de ontem, da reunião, não prejudicaram tanto a questão fiscal quanto eles imaginavam que podia ocorrer. A redução de impostos de importação são uma perda de receita, mas com baixo impacto fiscal, segundo eles. Agora, o que vai impactar mesmo nos preços é o efeito Trump no mundo, os juros aqui dentro e suas consequências sobre a inflação em geral. Isso que impactará o preço dos alimentos. E só daqui a 30 ou 60 dias as medidas de hoje terão efeitos sobre uma possível redução da inflação de alguns produtos, mas não de todos. Negócio envolvendo commodities, por exemplo, são compras de médio prazo e muitas já foram feitas. O impacto é, segundo esse pessoal da área econômica, mais pedagógico. Serve para evitar especulação de preços e o que já é um ganho. Para quem está conosco na TV, um intervalo muito